Então a nossa expectativa qual é? A partir do início do seu tratamento, até daqui a 6 meses, quando você vai ter, a gente espera que você já tenha atingido o efeito completo depois daquela correção, você já tenha atingido o efeito completo desse tratamento, a doença entra em remissão permanente. Que você nunca mais tenha crises, tá? E que pode acontecer, inclusive, pode acontecer que essas lesões venham a ter desaparecido da sua ressonância. Tinha 20 anos e um determinado dia eu estava dando uma volta na hora do almoço e meu pé direito começou a arrastar. Do dia pra noite mesmo, acho que como é com todo mundo mesmo. Dormi um dia, acordei com o meu braço esquerdo, uma sensação um pouco diferente. Pensei que pudesse ser algum pensamento no ombro por conta do surf. Tive uma labirintite assim horrorosa, de não conseguir sair da cama, assim, sabe? O teto rodava assim numa velocidade, uma coisa horrível. Aí comecei a não conseguir andar linha reta. Eu subi e desci escada correndo, comecei a não conseguir. Eu tinha que ter um corrimão. Aí as coisas foram piorando devagar, lentamente. É uma coisa muito complicada, nenhuma família está preparada para ter uma pessoa com uma doença crônica, progressiva e desconhecida ainda, né? Assim, acho que principalmente no Brasil, ninguém não se conhece muito sobre esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, o órgão que é o tecido, o sistema que é atacado pelo sistema imunológico é o sistema nervoso, o cérebro e a medula do indivíduo. Em decorrência disso, os indivíduos afetados podem virtualmente apresentar qualquer sintoma neurológico. Se estima que possa haver até 50.000 indivíduos afetados no Brasil, portadores dessa doença, então a grande maioria deles pessoas jovens, e que por causa dessa doença podem, por exemplo, ficar cegos, podem ficar paraplégicos, presos a uma cadeira de rodas, muito frequentemente evoluem para uma situação de ficarem presos a uma cadeira de rodas, numa fase muito precoce da vida. Até fechar o diagnóstico foram 6 meses de exames, acompanhamento médico e várias pulsoterapias com solomedrol, que é um coquetel de corticoides. Eu só conseguia identificar efetivamente que era uma doença que me paralisava. E foi um impacto muito grande, um choque. No primeiro, não quis acreditar que pudesse ser isso, até porque eu não conhecia nada sobre a doença, nem sobre o tratamento. Aí fui estudar um pouco sobre o que é a doença e você vê que as perspectivas não são favoráveis, não são boas assim para uma qualidade de vida mínima assim para uma pessoa. Tipo, se você tiver na maior parte da estatística, você vai piorar. Olha, é uma profunda angústia. Assim, de penso pior, na verdade, né? Você se sente totalmente sem perspectiva e parece que a piora da doença vai chegar muito rápido e você não sabe como lidar com isso. A esclerose múltipla é tratada geralmente com injeções chamadas de interferons, que ajudam a controlar as manifestações da doença.
Várias empresas farmacêuticas disputam o mercado dos interferons, que chegam a custar mais de R$10 mil por mês e no Brasil são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Os interferons reduzem os surtos de esclerose múltipla em apenas 30%. Ou seja, as pessoas mantêm 70% dos surtos que iriam ter com a administração do interferon e muitas vezes sofrendo efeitos colaterais muito prejudiciais para a qualidade de vida dessas pessoas. Era uma injeção dolorosa no local da aplicação, dava uma certa dor de cabeça, um pouco de indisposição também. Era algo desconfortável imaginar que todo dia após acordar e tomar café se aplicaria uma injeção. Tomei no dia 3 de junho de 2003 a primeira dose, inesquecível, horrível, um sofrimento muito grande. Eu sentia cada gota daquela injeção entrando, acho que em cada célula do meu corpo a noite inteira. Na realidade, o fato de eu ter começado a tomar o interferon que me piorou muito, muito, muito. Não tive melhoras nenhuma. Eu, particularmente, não suportava a dor das aplicações. E eu tinha que aplicar deitada na cama de noite, porque depois eu não conseguia me mexer mais. Até que passaram para 3 vezes por semana minha medicação. Injeção 3 vezes na semana. Aí já não tinha mais descanso, né? Você descansava um dia, já no dia seguinte tinha que tomar a injeção. E eu sempre piorando, né? Eu já estava quase usando uma muleta, precisando já de um apoio, porque o lado esquerdo estava ruim. E eu aguentei esse tratamento durante 3 meses, e aí eu abandonei totalmente e falei que eu preferia a doença do que qualquer outro tratamento, que eu não aguentava mais. Pelo que eu sei, várias pessoas tomam medicamentos convencionais e continuam piorando, talvez mais lentamente, mas continuam piorando. Então o processo foi que eu não via melhora. Na verdade, é uma coisa que dá a impressão de que mexe com o organismo da gente, mas eu não sinto benefício efetivo. Eu senti benefício efetivo com o tratamento da vitamina D. Os estudos a respeito dos efeitos da vitamina D no sistema imunológico começaram há cerca de 40 anos. Foi na época em que os epidemiologistas quiseram saber qual era a distribuição geográfica das doenças autoimunitárias no globo terrestre, né? Então eles verificaram um fenômeno curioso. Ao nível da linha do Equador, havia uma quantidade pequena de pessoas afetadas por essas doenças, em comparação com o que ocorria com localidades, com pessoas que viviam em localidades distantes da linha do Equador. Quanto mais distante do Equador, seja para o norte ou para o sul, se situasse a cidade estudada, se verificava que o percentual de pessoas afetadas por essas doenças aumentava proporcionalmente com a distância da linha do Equador. No decorrer do tempo, essas pesquisas mostraram que isso se devia à diminuição da radiação solar em áreas distantes do Equador. E a seguir se verificou que se correlacionava também com o principal efeito, o mais conhecido efeito da radiação solar sobre o nosso organismo, que é a produção de vitamina D. Minha mãe entrou na internet aí e ela achou uma entrevista do Dr. Cícero. Marcou uma consulta pra mim, eu fui resistente aí na consulta, porque eu estava já cansado de ir no médico e todos falarem a mesma coisa. Aí decidi ir e a história boa começou aí. Aproximadamente em 2003, nós começamos a cumprir a nossa obrigação ética de não deixar essas pessoas deficientes.
E nós verificamos, e isso é relatado na literatura médica, que as doses que são praticadas de 200 unidades por dia não retiram ninguém, quase nenhum indivíduo desses do estado de deficiência. Então nós passamos a utilizar doses fisiologicamente mais realistas. Quando nós fizemos isso, dando doses maiores de vitamina D, tal como 10.000 unidades de vitamina D, né, que é uma dose que é produzida por poucos minutos de exposição solar no indivíduo adulto, nós observamos, a partir de quando começamos a fazer isso em 2003, uma melhora muito grande do quadro clínico desses pacientes portadores de doenças autoimunitárias. A partir dessa observação, nós começamos a elevar os níveis de vitamina D, tentando colocar os níveis no limite, os níveis circulantes de vitamina D, no limite superior da faixa de normalidade, né? Quando nós fizemos isso, sempre acompanhando com exames de laboratório, para ter certeza que esses indivíduos não teriam qualquer problema com isso, nós observamos que vários desses indivíduos se viram completamente livres das manifestações dessas doenças autoimunitárias. A partir de uns meses que eu já vinha tomando a vitamina D, os surtos, eles deixaram de aparecer com tanta frequência, porque chegou um ponto que eu estava tendo um surto a cada 15 dias, em média. Perante o que acontecia antes, é uma diferença brutal, e me sinto muito melhor, do ponto de vista de ânimo, de perspectiva, de esperança. Foi a fadiga, foi a primeira coisa. Eu comecei a sentir uma disposição que há anos eu não sentia. Eu voltei a ter força, voltei a tirar o pé do chão, que eu não tirava o pé do chão. Voltei a escrever melhor, voltei a segurar uma faca, um garfo melhor. Voltei a partir, por exemplo, eu ia comer uma pizza, não conseguia partir. Voltei a conseguir partir. Por exemplo, tomava banho, dava conta de lavar o cabelo com shampoo e tal, esfregar. Voltei a isso. Quantos anos você ficou sem fazer esse tipo de coisa? O tempo que eu estava tomando um Interferon, de 2004 a 2010. E aí, logo que eu comecei a tomar a vitamina D, em 10 dias, eu não tinha mais dor. Foi uma coisa assim tão impressionante, a sensação de que arrancou com a mão mesmo, sabe? E aos poucos, acho que no prazo de uns 2 anos, toda a minha sequela, esse comprometimento que eu tinha do lado esquerdo, do pé, que foi o que mais demorou para sair, sumiu, né? Ficou tudo, sou uma pessoa normal, ando normal, não tenho mais... Nenhuma limitação. Nenhuma limitação, nada. Passar todos esses anos sem ter muitas esperanças e de repente se ter um tratamento que é simples, não é caro e te traz bons resultados sem efeitos colaterais, o que é mais importante, porque os efeitos colaterais são tão penosos quanto a própria doença. Já existem dados científicos bastante extensos mostrando que a falta de vitamina D, ela está relacionada ao aumento de câncer de próstata, câncer de intestino e câncer de mama. Existe muito mais câncer de mama, de intestino e de próstata nas altas latitudes. Existem trabalhos prospectivos nesse sentido. A partir daí, hoje nós temos milhares de estudos publicados a respeito dos efeitos da vitamina D em cada uma das doenças autoimunitárias mais conhecidas e mais frequentes. Entre elas, aquelas que nós mencionamos, que é a esclerose múltipla, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a psoríase, o vitiligo, o diabetes do tipo 1, a tireoidite de Hashimoto e várias outras doenças que diminuem muito a qualidade de vida dos indivíduos afetados. A vitamina D faz com que o seu organismo
reaja contra o mal que foi criado, que a autoimunidade cria. No seu caso, no caso dele, o caso do reumatismo. Isso é uma coisa que a gente, no princípio, a gente começou a duvidar muito. Ao final da entrevista, ele muito simpaticamente falou assim: daqui 6 meses você vai esquecer que você tinha dor. Emocionado que ficamos, ele chorava e eu chorava. Estávamos os dois. Não sei se o médico em si ficou impressionado, porque tal é o sofrimento que a gente passava em cada crise que ele entrava, tanto eu quanto minha esposa, a família inteira, minha filha, todos sofriam com o sofrimento dele, que era um sofrimento inimaginável e incopiável. Teve uma internação que eu tomei 12 doses de morfina. Depois da 12ª dose, deu um princípio de parada respiratória. Imagens que grava na cabeça da gente é de um filho chegar a pedir para você: pelo amor de Deus, pai, não deixa eu sentir a dor. Você imagina você passar 5 anos nesse caminho e não conseguir achar uma pessoa, não conseguir achar nada que fizesse passar. E na verdade foi um tratamento assim que me salvou da dor e de me sentir bem, de ter um resgate à vida normal. Eu acredito que 5 meses de tratamento eu já tive muitas melhoras. Então, assim, coisas que eu nem me lembro que eu tive e que hoje não tenho mais, não lembro. Hoje dá pra ter uma perspectiva, eu vou seguir minha vida pra frente aí, que vai dar tudo certo. Daqui 2 anos, 3 anos quero casar, vou ter meus filhos, vou ter minha casa, vou ter minha vida. A vitamina D é basicamente produzida na pele e ela, para produzir os seus efeitos, ela é transformada num hormônio. Então, o termo técnico correto para a vitamina D não seria mais chamá-la de vitamina D, mas chamá-la de pró-hormônio. A vitamina D ela pode ser reposta por 2 formas. Ou você tomando sol, ou você suplementando através de cápsulas ou líquido de vitamina D. Existem trabalhos bastante importantes. Um dos pioneiros nisso é o Dr. Michael Holick, que foi quem descobriu a forma dosável da vitamina D no sangue, que é a 25-hidroxivitamina D3. As vitaminas, de modo geral, embora a gente tenha as fontes naturais para elas, para todas elas, a vitamina D, assim como todas as outras, são sintetizadas quimicamente. O Brasil não prepara, não sintetiza a vitamina D. Hoje a gente tem a vitamina D sintetizada na Itália como sendo uma das melhores e é o que tem abastecido o mercado nacional hoje. A literatura mostra que está havendo uma pandemia de pessoas com deficiência de vitamina D, já que como ela é produzida por exposição solar e a exposição solar está se tornando cada vez mais rara no mundo moderno, no mundo urbano moderno, as pessoas estão vivendo muito frequentemente trabalhando em ambientes confinados. Então essas pessoas, existe uma projeção de que a quantidade de pessoas afetadas na população geral por níveis baixos de vitamina D é de cerca de 50%. Pô, sempre surfei e direcionei a minha vida para conseguir estar perto do mar e continuar praticando surf, que é o maior motor da minha vida mesmo. E você vai ver da doença mesmo, uma grande parte das pessoas que depois que contrai a doença em 10 anos, mesmo tomando os medicamentos convencionais, então ficam inválidas para atividades domésticas, né, que eles dizem. 10, 15 anos a pessoa já está com dificuldade de lavar louça, coisas assim. Imagina quanto mais surfar, que é um esporte que exige equilíbrio, força, resistência física. Pô, então
eu vi que eu tinha pouco tempo ainda para continuar fazendo isso, e a sensação foi bem ruim. Essa foi a pior sensação mesmo, foi saber que talvez eu continuasse vivo, jovem, e sem ter possibilidade de surfar, de continuar praticando o esporte. Os médicos falavam para eu evitar sol e atividade física. E pô, como é que eu ia surfar, né, cara? Sem sol e sem atividade física, como é que eu vou pra praia? E quando eu fui no Dr. Cícero, ele falou, não, cara, é uma vida normal, velho, mas tem uma vitamina, você precisa de sol. A vitamina D vem do sol, então não fuja do sol. E vai viver sua vida como uma pessoa normal, que é o que você é. E aí eu acho que essas palavras vindo de um especialista, junto com um efeito que você em pouco tempo já sente da vitamina, você volta a viver, né, cara? Repor a vitamina D em quantidades que provoquem esse benefício terapêutico representa reconstituir um mecanismo natural, fazendo, portanto, com que esses indivíduos retomem uma vida normal, sem efeitos colaterais, né? Então, é um mecanismo que a natureza levou milhões de anos para desenvolver, e que mesmo que a indústria farmacêutica fique trabalhando 400 anos, não vai chegar sequer perto de 1% do efeito que esse pró-hormônio pode produzir em termos de devolver a esse indivíduo uma vida normal, sem risco de cegueira, sem risco de paraplegia. Eu tenho trabalhado em difundir, vamos tomar sol, que é vitamina D. A vitamina D faz um bem monstruoso para a pessoa indiscriminadamente, e os médicos esqueceram simplesmente de orientar as pessoas, ou não sei se por conveniência ou não, de que a vitamina D é natural e faz com que o próprio organismo reaja contra os males que são diversos. Se levar em consideração de que não tem efeito colateral, não seria muito melhor ser indicado? De primeiro caso? A vitamina D, para mim, tem sido a solução que a gente tem, pelo menos por enquanto. Talvez a gente tenha até coisas melhores no futuro. Eu não posso falar do futuro. É saudável, né? E totalmente indolor, e faz sentido no aspecto científico, porque é baseado em dados de exames que eu faço controle com exames de sangue periódicos, inclusive com comprovação com as minhas próprias ressonâncias magnéticas, que tiveram melhora das anteriores para as mais recentes, inclusive com redução da atividade de muitas lesões. Outro dia, conversando com meu irmão, achei muito interessante que eu falei assim, eu estava contando alguma história, nem me lembro o que, mas eu falei assim, mas no tempo que eu tinha esclerose múltipla, né? Até meu irmão falou, olha o que você disse, né? Eu me surpreendi, porque eu me peguei no flagra, né? Porque eu falei, no tempo que eu tinha esclerose múltipla. Então eu acho que isso diz tudo, né? Não tenho mais. Eu me sinto curada, né? E mesmo que tivesse qualquer outro tipo de tratamento, eu não faria, porque para mim está perfeito. A minha vida teria sido completamente diferente se eu tivesse tido o acesso ao tratamento da vitamina D na época em que começou. Procuro ser solidária, porque eu já passei por isso, eu sei o quanto isso foi mal, foi ruim para mim. Então, se a pessoa começar o tratamento com a vitamina D o quanto antes, melhor. O que mais você tem vontade é de sair por aí perguntando para todas as pessoas quem tem esclerose múltipla e poder passar essa informação. Como eles não falam, os médicos não falam, cabe a gente falar. A gente tem difunde mesmo. A gente tem a prova viva de que funciona, de que... Então, vai no médico, mas procura tomar isso. Conversa com o teu médico que você quer experimentar pela vitamina D. Que você quer... De boa vontade eles não vão falar, então vai em cima. Vai em cima, procura você.
E funciona. Funciona mesmo. Isso. Ver essas pessoas, como por exemplo pessoas portadoras de esclerose múltipla, voltarem a uma vida normal, não terem, pessoas jovens não terem mais risco de ficarem cegas, de ficarem paraplégicas, isso provoca no profissional que está atuando sobre essas pessoas, profissional médico, uma satisfação muito grande, né? Então isso tem sido para nós um motivo de gratificação que nós nunca encontramos até então na nossa atividade médica. Meio que parece que peguei a vida em uma caixinha de presente assim, e o cara me deu, falou, ó, vai que você não foi agora. É sensação mesmo. Eu não sei nem explicar a diferença de um tratamento e outro tratamento. A sensação que eu tinha é que estava morrendo a cada dia e que agora eu estou vivendo a cada dia, né? Eu como paciente, se você que está me vendo aqui tem esclerose múltipla, eu diria o seguinte, será que não vale a pena experimentar? Independente de qualquer coisa, experimenta e vê o que acontece. Se não deu em nada, volta em tudo. Agora, se deu, você tem que aproveitar. Quer dizer, vocês que são moços, que têm a oportunidade de reverte rapidinho, porque senão é aquilo que eu até brinquei com você. Eu sou você daqui a 30 anos. É só você não tomar.